Tirando a parte física dele, é uma inflação voando, né? A nossa utilização está cada vez mais dependente. A gente precisa ter posições ali que não vá para agregar valor e melhoria da produtividade. Então, esses templates que a gente tem utilizado justamente tem essa finalidade, você melhorar também a produtividade na construção do software, tá? E aí, é nossa responsabilidade aí, ó, porque nós somos profissionais, né, de software, então, de gerar coisas que sejam dentro daquele aspecto que eu falei, de economia, de confiabilidade e de performance também do sistema, tá? Vamos ver aqui. A gente pula, tá? A história de empresa de engenharia de software resume no aumento do nível de abstração, tá? Então aqui estão vários exemplos, tá? Então linguagem, por exemplo, começou com a Assembly, passou lá para o Fortran global, Fortran para aplicação mais científica, global para aplicação mais comercial, depois gerou uma outra Simula, C++, chegou no Java. Então as linguagens também foram evoluindo aí, a orientação objeto aí no final, né? Aqui é orientado, não orientado, é uma linguagem de procedimento, procedural, tá? As plataformas também foram evoluindo, tá? Os processos também foram evoluindo, antes era um processo em cascata, depois passou a ser um processo em espiral, depois um processo interativo, que nós estamos no RUB aí, que é um processo interativo, e tem um processo ágil, que é um processo método ágil aplicado no desenvolvimento de software, tá? A arquitetura também foi evoluindo, ela passou da procedural, a orientação a objeto, que foi um outro paradigma, e agora um outro paradigma é o serviço orientado a serviços também, tá? As ferramentas também foram evoluindo, tá? E depois, quem que eu estou habilitando? Antes eu pensava no individual, depois passei a pensar no grupo, e agora eu penso na organização como um todo, e tudo isso integrado de alguma maneira, tá? Então aqui é só para dar uma visão. A arquitetura de software estabelece o contexto para o projeto de implementação. Então, observa que aqui eu tenho arquitetura, tem um processo de design, com construção aqui, né? Aqui ele está dando a ideia de construção, aqui já ou de elaboração, né? Aqui é a ideia da implementação, que é a confecção, até gerar o código, que é o nosso objetivo, né? O foco do nosso trabalho aí, tá? Aqui dá um sistema, uma arquitetura de software, envolvendo aí sistema de caixa automático, um exemplo, né? Bem simples, bem macro, onde sistema de contabilidade da agência, sistema balcão, sistema de manutenção, ou seja, estão mostrando as principais interações aí, o sistema de proteção, o sistema de banco de dados pontas, tá? E aí vai mostrando uma arquitetura, como eu falei, macro. Aí mostra também que na verdade, o que vai acontecendo? A complexidade hoje do software é muito maior do que ela era há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, a complexidade é cada vez maior, né? E os softwares, muitas das coisas que nós fazíamos antes, tínhamos que fazer antes, hoje está embutido, está embarcado, né? É o caso do celular de vocês, nosso, né? O celular antes, no começo, era simplesmente um aparelho que fazia ligação. Hoje, ele tem uma gama de recursos que estão ali embutidos, interagindo e com uma interface aí que é cada vez mais complexa, tá? Então, o nível de complexidade vai aumentando aí. E a gente precisa também gerenciar esse nível de complexidade, essa complexidade cada vez maior. O processo de software, que é o que a gente está basicamente fazendo. Então, eu estou passando para vocês um processo para desenvolver software. Estou começando lá desde a concepção, né? Passando agora pela elaboração, mas depois tem a implementação também, onde você vai fazer a construção. Tá? O que é esse processo? É um conjunto coerente de atividades para especificar, projetar, implementar e testar sistemas. Então, é um
processo, é um conjunto de atividades, tá? Nessas atividades principais, o que a gente tem que se preocupar em fazer? Por isso, todos os documentos que você vem recebendo. A especificação. Estabelecer funcionalidade e restrições operacionais, ou seja, são requisitos que você vai colocar no sistema. Desenvolvimento. Produzir software que atenda a essa especificação. Então, um sistema com qualidade é aquele que atende plenamente a especificação dele. Ok? Se ele não tiver esse atendimento à especificação, o seu sistema não tem qualidade. E é por isso que eu falei do protótipo hoje também, né? Porque com o protótipo eu vou ver se o que você definiu no seu requisito está lá previsto no seu protótipo, no seu modelo. Depois, a verificação e validação. É esse processo que eu faço em cada grupo. A gente procura validar tudo que vocês estão construindo, verifica e valida. Aí eu posso ter um processo de evolução que é normal, na medida que vocês forem mexendo com o próprio sistema, com o projeto, trabalhando com ele, não sei se diariamente, mas semanalmente pelo menos, né? Você vai ver que você cada vez mais vai entender o projeto. E cada vez mais você vai colocar coisas que são mais coerentes, mais pertinentes. Tá? E a gente tem que ter um processo de gerência e controle. Por isso que eu recomendei logo no início das aulas você ter alguém dentro do grupo que faça essa coordenação, que cuida das publicações, etc. Tá? Até aí, todas as perguntas. Quem quiser perguntar, à vontade. Tá? Se tiver dúvida, é hoje para tirar. No dia da prova vai dar. Bom, principais atividades técnicas do processo. Então, olha bem que a gente está fazendo tudo isso aqui, tá? Análise e especificação dos requisitos, projeto do sistema, implementação e teste nós não fizemos ainda, integração e teste nós não fizemos ainda e operação e manutenção. Essas três partes aqui vão estar depois da prova, né? A gente vai começar a falar disso depois da prova. Então, até aqui você fez projeto, depois a gente vai começar a implementação. O protótipo já vai ser inclusive, uma forma de você adiantar a implementação. No protótipo, você já define como o seu sistema vai se comportar, então você já vai estar, queira ou não, mexendo com o código. Né? Teste unitário é teste de cada uma das aplicações, de cada um do que você fizer. Então, não se esqueça também que quando você desenvolver, tem que testar tudo. Né? Okay? Aliás, esse é um dos maiores problemas. Normalmente aqui na faculdade, quando vou testar alguma aplicação, o aluno fala, tá? Perfeito, professor. Aí o primeiro teste que eu faço, eu coloco uma coisa que ele não previu. Aí já dá isso acontece muito, é muito comum. Não pode. Aliás, eu devo ter comentado aqui também sobre isso, né? Quem desenvolveu o software não é aquele que vai testar, tá? Procura dentro do seu grupo uma pessoa, talvez uma ou duas pessoas fazem, e outra pessoa que nem viu aquilo lá, eventualmente, testa. Aí é melhor, porque aí aquele que vai testar não está viciado, né? Quem está desenvolvendo, ele acaba ficando viciado, ele acaba fazendo os mesmos testes, etc. Ele fica meio bitolado, ele não enxerga muito bem quando ele vai exame. Então, procura colocar alguém que não fez, não mexeu. Tá? Isso acontece na prática também, não é a mesma pessoa. Nós falamos sobre a análise de especificação de requisitos. E eu falei para vocês também que é a parte mais difícil, né? Você identificar o que é o requisito. Por um aspecto, o próprio cliente, às vezes, ou o usuário, não sabe o que ele quer exatamente. Então, ele tem dificuldade com isso. Imagina nós que, às vezes, não trabalhamos com um projeto, com um sistema, tentar levantar alguma coisa que o próprio cliente não conhece. Tá? Mas aí envolve experiência, etc. Você vai ajudando o cliente, o usuário a fazer isso. Então, na análise de especificação, definir o que o produto deve fazer. E que o nosso produto aqui é software. Então, a gente tem que definir o que o nosso produto, que é o software, vai fazer. Então, você aqui, na verdade, estabelece o problema a ser resolvido. Então, o cliente tem um problema. Então, aqui cada um tem um projeto. Então, eu quero
cliente a organizar o churrasco. Esse é o problema. Eu quero organizar meu cliente a contratar um buffet. Esse é outro problema. Eu quero ajudar meu cliente a organizar uma viagem de estudo para o exterior. É outro problema. Então, definir o que, estabelecer esse problema que você vai resolver. Tá? Bom, aí você também tem, dentro daquela documentação dos templates, está embutido também aquilo lá. Estabelecer com o usuário, cliente e o stakeholder. O stakeholder é qualquer pessoa interessada no projeto. Qualquer pessoa envolvida no seu projeto. Tá? Os objetivos do sistema, serviços e funções do sistema, restrições, fronteira conceitual. E aí eu passei o primeiro documento para vocês, que foi aquele declaração de escopo, que define os limites. Tá? Nessa declaração de escopo você já começa a colocar os objetivos do sistema, você já começa a colocar premissas, começa a colocar as restrições. Tá? Seria a fronteira conceitual? Fronteira conceitual, ou seja, até onde o meu sistema ele tem que interagir com o usuário. O que ele vai fazer com o sistema? Ou seja, O que o sistema abrange? o que o seu sistema abrange? Então, pegando um exemplo que eu comentei hoje na primeira parte da aula, o seu sistema vai conversar com o sistema lá do buffet. Tá? Até onde vai o sistema dele? Até onde vai o seu sistema? Como é que, então, esse limite conceitual entre os sistemas tem que estar estabelecido. Tá? E aí, vai dar aquele aspecto. O que eu vou conversar? O que eu vou receber de dados? O que eu vou enviar de dados para o sistema? Tá? Então, eu estabeleço os limites de cada um dos sistemas dentro do seu projeto. Tá? Mais alguma dúvida, pergunta sobre essa parte? Bom, já do projeto do sistema aí, ó. Vocês tiveram um plano de projeto e um documento que vai formalizar isso aí, ó. Você entendeu já o problema do usuário, do cliente, tá? Então agora você começa a definir a solução. E isso vai estar naquele documento, por exemplo, documento de visão, onde você tem uma visão macro do problema. Se vocês viram o template lá, eu tenho um momento que eu falo qual é o problema, quais são as soluções alternativas, o que eu vou usar como solução, tá? Então você vai decompor esse produto, que é o seu software,